Olá a todos! Vamos para uma videoaula agora sobre Primeira Guerra Mundial. Mas já preciso te preparar, essa é a primeira parte apenas sobre a Primeira Guerra Mundial. É um assunto que demanda mais de uma videoaula. O que nós vamos fazer nessa videoaula aqui? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que veio antes da guerra, para te entender por que a guerra aconteceu, certo? Então aqui a ideia é muito simples. Nós vamos falar então sobre duas coisas: o contexto que levou à guerra e as causas, algo mais factível que também levou à guerra. Então, sem ficar enrolando muito, vamos falar um pouquinho então sobre o contexto. Contexto do quê? Veja bem, do começo do século passado, do começo do século 20. Esse contexto era marcado, eu separei aqui 4 coisinhas para ti, para a gente conversar um pouco. Primeiro, la belle époque. A bela época é uma expressão em francês para se referir ao momento que vai se viver no final do século XIX, início do século XX. O que está acontecendo na Europa neste período? Primeiro eu preciso te dizer o seguinte: viver na Europa neste período, sobretudo se tu fosse rico, assim, tivesse uma graninha, tivesse assim, né, sobrando, deve ter sido algo espetacular. Por quê? A Belle Époque é uma grande transformação. Ela está associada, por exemplo, com aspectos culturais, inovadores. Nós vamos ter espaços artísticos, valorização da ciência, valorização da história, grandes museus sendo criados. A Europa culturalmente vai estar muito rica, muito abastecida de riqueza neste período. Vamos lembrar que a música também vai ter um grande desenvolvimento na medida de que a gente consegue gravar as primeiras músicas. Exatamente, a gente começa a reproduzir através do gramofone gravações. Antes música só se alguém tocasse ao vivo. Agora não, agora você pode ter um equipamento que reproduz a música. Olha que maravilha isso, né? Mas a gente ainda tem aqui uma dupla aí espetacular. A primeira é a fotografia. É isso que nos fascina, né? Registrar determinados momentos da nossa vida. E associado ao movimento dessa fotografia. Algo que me permite aqui gravar essa videoaula para ti, o vídeo, né? Mas aqui, mais especificamente, nós vamos ter o surgimento da indústria do entretenimento associado à gravação de imagens, o cinema. Depois, meus queridos, só para a gente falar de outros aspectos aqui dessa Belle Époque, nós temos aqui a invenção do automóvel. Temos a invenção de algo talvez ainda mais extraordinário que o automóvel, o avião. Então veja, nós estamos vendo uma transformação muito grande da história do século XIX para esse começo do século XX. E talvez algo que é espetacular, tanto quanto qualquer uma das outras, mas talvez eu colocaria ainda um pouco mais à frente, que é a luz elétrica. Olha só, agora a gente vai começar a iluminar as cidades. Olha só o que vai acontecer. Paris vai mandar iluminar tudo que era possível. E graças ao show de luzes é que Paris vai ficar conhecida como a cidade luz. Por que vai ter vida noturna, meus queridos? Porque agora às 6 horas da tarde, aliás, lá podia até ser às 5 ou às 4 no inverno, não precisa mais ir para casa.
tu pode continuar a ter vida graças à luz elétrica. Então tu vai colocar esse esplendor como uma causa da guerra, né? Eu já vou unir tudo isso aqui, vai ficar um pouco mais fácil. Mas esse é o parte do contexto daquela época. Por que isso está relacionado com a guerra? Porque aqui a Europa achou-se imbatível. Aqui a Europa chegou e eles diziam, estamos no auge da nossa civilização, e eles estavam certos, porque aqui, a partir desta guerra, a Europa vai deixar de ser o que ela tinha sido aí por séculos e mais séculos, o expoente maior do planeta. Agora nós vamos ver a Europa sucumbindo à sua própria, talvez prepotência, né? Mas nós vamos ver o surgimento dos Estados Unidos como potência. Isso que vai ser uma das grandes consequências da guerra. Mas isso é assunto para depois. Duas coisinhas agora mais rápidas. Pan-germanismo e pan-eslavismo. O que significa a palavra pan? A palavra pan significa união dos povos. Então, união dos povos de origem germânica. União dos povos de origem eslava. É claro que aqui nos interessa anotar que o pan-germanismo vai ter a liderança quase óbvia, né, da Alemanha. Mas tu precisa entender que o fundo disso é a união dos povos de origem germânica. Por exemplo, a Áustria, né, está sob o olhar da Alemanha, né? A Alemanha está interessada na Áustria. Então, isso é um exemplo do que a gente chama de pan-germanismo. Por sua vez, nós também vamos ter chamado pan-eslavismo, que tem a liderança da Rússia. E tu vais ver que isto aqui vai se confrontar aqui no item 3. No 2 já começa. Mas no 3 aqui nós vamos falar de novo sobre isso. Então, meus queridos, vamos traduzir o que é esse sentimento de união de povos de mesma origem. Isto aqui nós vamos chamar de nacionalismos. Esta ideia de estar criando uma atmosfera relacionada à sua nação, o seu povo, superioridade, o meu é melhor que o teu não presta, certo? Então, isto é uma das causas da Primeira Guerra Mundial. Esse sentimento nacionalista vai estar à flor da pele, rivalidade muito grande. Muito bem. Por fim, vamos falar um pouquinho sobre a tal da paz armada. A paz armada, ela faz parte de um ditado. O ditado é o seguinte: se queres a paz, prepare-se para a guerra. Isso é um ditado latino, diga-se de passagem, um ditado romano, né, de origem romana. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Este período, meus queridos, que antecede, isso é antes da guerra, a guerra nem começou. Nós vamos ter um investimento massivo das nações europeias em armas, equipamentos militares, tecnologia militar. Isto vai criar um cenário que eu faria uma metáfora contigo de um barril de pólvora, ok? Nós vamos ter a Europa aí sentada em cima de um arsenal. E aí, quando as animosidades vão ser levadas ao extremo, o pau vai comer. E eles estão armados até os dentes, com grandes novidades tecnológicas. Isso é muito importante também do ponto de vista militar, não só aqui do ponto de vista cultural, né, da vida cotidiana, mas nós vamos ter aí invenções ou, né, adaptações, como é o caso do avião aqui, como um utensílio de guerra, mas submarino, tanque,
metralhadoras, isso tudo são grandes novidades, dirigível, granadas, trincheiras. A guerra não vai mais ser a mesma depois da Primeira Guerra Mundial. E está relacionado então com essa ideia da paz armada. Beleza, meus queridos? Agora vamos para coisas concretas. Causas da guerra. Veja bem, primeira grande causa da guerra é o que nós vamos chamar de imperialismo. Imperialismo é algo que vai ocorrer no século XIX, que vai estar sintetizado aqui para a gente não perder muito tempo, com algumas coisas, alguns aspectos. Por exemplo, a chamada Partilha da África. Partilha da África tem como principal expoente a chamada Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim é de 1885, se não me falha a memória, e ela estabeleceu critérios para a divisão do território africano entre as potências europeias. Então, Partilha da África faz parte de um processo que nós chamamos de imperialismo. O imperialismo também é chamado de neocolonialismo. Colonialismo foi algo que ocorreu nas grandes navegações, especialmente aqui na América, né? Mas as colônias americanas conseguiram a sua independência. Neocolonialismo, né, no começo do século XIX. Neocolonialismo seria uma nova fase do colonialismo e está relacionada sobretudo à colonização, ocupação, exploração da África, da Ásia e da Oceania. Quem que vai fazer isso? As nações europeias. Então, tu vai fazer um raciocínio aqui, que esse imperialismo ele vai provocar um sentimento aflorado de rivalidade entre as nações europeias, porque alguns, como a Inglaterra, vão ficar com as melhores partes dessa partilha do chamado Terceiro Mundo. Eles vão ficar, os britânicos, com o controle da Austrália, da Nova Zelândia, da Índia, vão controlar portos da China, vão ter uma grande influência no Oriente Médio. É nesse período aqui, ó, a automóvel, que começa a haver a necessidade de petróleo. Na África, né, vão ter o domínio sobre a África do Sul, suas riquezas naturais abundantes. Nós vamos ter, em compensação, países que vão ficar com territórios pequenos, sem grande expressão, sem grande importância, sem grandes riquezas, como é o caso da Alemanha e da Itália, comparado, claro, a esse fantástico Império Britânico. Então aqui começa a brotar uma rivalidade entre essas nações. Aí, meus queridos, vem a segunda causa. A segunda causa é o que nós vamos chamar de as tríplices. O que são as tríplices? As tríplices são acordos econômicos, comerciais, militares. É uma espécie de política de alianças. Então surgem grupos, vamos chamar assim, blocos de países, tá? Que tríplices nós temos aqui? Vamos botar aqui, 2.1. O primeiro grande acordo entre as nações europeias, ele vai se chamar de Entente Cordial, ou a Tríplice Entente. Esse Entente Cordial, na verdade, foi um acordo entre rivais históricos. Lembre comigo, né? Inglaterra e França, eles fomentaram, eles viveram homéricas guerras, né? Vamos lembrar da Guerra dos 100 Anos, a Guerra dos 7 Anos,
as guerras napoleônicas, mas agora, surpreendentemente, eles estão juntos. Então a Tríplice Entente ela é formada inicialmente por esse acordo de Inglaterra mais França. Mas aqui nós vamos ter a entrada de um terceiro grande aliado. Quem é esse terceiro grande aliado? É o Império Russo, certo? Veja bem, esse Império Russo que fomenta esse espírito de união dos povos eslavos. Tu já vai entender que eles têm um interesse numa região importante. E a Inglaterra e França percebem essa importância e se aliam com a Rússia. Aí vamos falar um pouco sobre a segunda tríplice, chamada de Tríplice Aliança. Essa Tríplice Aliança vai ter outros impérios. O Império Alemão, então Alemanha, mais o Império Austro-Húngaro, que é uma união aqui extraordinária, que gerou um dos grandes impérios da história entre os austríacos e os húngaros, e a dinastia dos Habsburgo tomando conta disso tudo, e a Itália, né, que se unificou tardiamente, né? Tanto a Alemanha como a Itália, nesse quesito aqui da divisão, da partilha da África, eles vão correr contra o tempo para poder participar disso, porque eles simplesmente não eram nações, não eram estados-nação, eles eram um amontoado, uma colcha de retalhos de reinos desunidos. Então, por isso também ocorrem essas unificações tardias, né? Vale a pena tu dar uma olhada nesses assuntos aqui também. Alemanha e Itália, unificações tardias. Mas enfim, eles se unem com o Império Austro-Húngaro. Então aqui, ó, nacionalismo alemão de um lado, nacionalismo russo de um lado. Ou se tu preferir, pan-germanismo de um lado, pan-eslavismo de outro. Mas quando é que eles vão se chocar, esses nacionalismos aqui? No item 3. Como que a gente chama, como que a gente denomina esse item 3? A gente chama isso aqui de questão balcânica. Questão balcânica. Aqui nós temos a Península Balcânica, a região dos Balcãs. Eu sugiro também tu abrir aí nos teus estudos a região, a Península Balcânica. Se tu abrir aí, tu vai ver que ao sul da península nós temos a Grécia, certo? Mas ao norte da Grécia nós temos aí uma grande quantidade de povos, de origens diversas inclusive. Essa questão balcânica, então, ela está relacionada a esses povos. Que povos são esses? São sérvios, são croatas, são bósnios, são macedônios, etc, tá? Nós temos aí montenegrinos, nós temos albaneses. Esses povos aqui, sérvios, croatas, bósnios e macedônios, búlgaros, que eram disputados pelos alemães e pelos russos. Veja bem, não só pelos alemães, mas principalmente pelo Império Austro-Húngaro. Aqui nós temos 3 grandes desejos diferentes de domínio dessa região balcânica. O primeiro, vamos colocar aqui, 3.1. O primeiro grande interesse aqui é o interesse russo, tá? Os russos estavam interessados em dominar essa região porque queriam uma saída para o mar Mediterrâneo. Eles chamavam de o Mar Quente, né? Então seria uma estratégia militar de avanço sobre o mar Mediterrâneo e por isso um grande interesse dos russos nessa região.
Depois, meus queridos, a gente teria aqui 3.2, o Império Austro-Húngaro, interessado nesta região, sobretudo pela proximidade também que tinham do território do Império Austro-Húngaro e por conta da grande oferta de minérios de ferro. Então nós vamos anotar aqui, já anotei, o Império Austro-Húngaro como interesse então nessa região. Aí, meus queridos, nós vamos ter aí o 3.3. O terceiro país interessado nessa região, nós não falamos dele ainda, é o Império Turco-Otomano. Um velho sonho dos otomanos de ter territórios, de avançar território adentro na Europa. Aqui nós estamos falando de um interesse geopolítico da região. Então, são 3 países disputando a mesma região. E, não vamos esquecer, a própria população local, que tem um interesse genuíno de independência, de criação de um sentimento nacionalista próprio, ok? Então, a questão balcânica é que nesta região nós temos ali a possibilidade de um conflito iminente. Por quê? Porque nós temos, vamos imaginar, 4 tigres e um único pedaço de carne. Nós temos aí 4 grandes leões e um único pedaço de carniça. E aí nós vamos ter o início da guerra, com o item 4. Este item 4, meus queridos, é um assassinato. Quem é que vai ser assassinado? Quem vai ser assassinado, meus queridos? É ninguém mais, ninguém menos do que um príncipe. O príncipe do Império Austro-Húngaro, chamado de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando, o arquiduque do Império Austro-Húngaro, vai fazer uma visita na cidade de Sarajevo. Vamos anotar aqui, Sarajevo. É uma visita diplomática, claro, o interesse. Tu vai lembrar que ele é o herdeiro do Império Austro-Húngaro, e o Império Austro-Húngaro é um dos 3 países interessados em dominar essa região balcânica. Então, ele vai visitar a cidade de Sarajevo, e na cidade de Sarajevo ele é alvejado, ele é morto, ele e a sua esposa. Esse assassinato do Francisco Ferdinando foi provocado por Gravilo Príncipe. Aqui tu pode inclusive fazer uma associação, né, de que o príncipe matou o príncipe, né? Então, Gravilo Príncipe é líder, um dos líderes, vamos dizer assim, de uma sociedade secreta chamada Mão Negra. Essa sociedade secreta chamada Mão Negra é uma sociedade defensora do que? Das questões nacionalistas locais. Um dos projetos da Mão Negra, dessa sociedade secreta, era criar a Grande Sérvia, ok? E aí, o que vai acontecer, meus queridos? Nós vamos ter o atentado de Sarajevo. Atenção, atenção. Alguns denominam esse atentado de Sarajevo de o estopim da guerra, porque é a partir daqui que começam sucessivas declarações de guerra. Essas sucessivas declarações de guerra vão acabar sendo sintetizadas pela ideia aqui das tríplices. Se tu pegou a ideia das tríplices, vai ficar relativamente fácil aqui. Não vamos ter grandes problemas, né? Tu não precisa saber isso na hora lá da prova, eles não vão te perguntar, a menos que sejam doentes, qual é a ordem de declaração de guerra da Primeira Guerra Mundial.
Porque isso aí o cara precisa ser um especialista, estudar muito para saber, né? São detalhes, são minúcias. O que tu precisa saber e entender é que nós vamos ter dois blocos se enfrentando, né? Então, esses blocos vão ser as duas tríplices. Num primeiro momento, o que ocorre? Né? O Império Austro-Húngaro vai posicionar suas tropas, porque ele vai querer vingar a morte do seu herdeiro, né? Então nós temos um posicionamento do Império Austro-Húngaro a fim de invadir a região balcânica. Mas aí o Império Russo vai simplesmente se posicionar e dizer, não, peraí, não é bem assim. Vocês não podem dominar um território que nos interessa só porque morreu o príncipe de vocês. E a partir dessas declarações de guerra, desse posicionamento das tropas, é que nós vamos ter então o conflito estourando, o conflito explodindo entre as duas tríplices. Depois, meus queridos, nós precisamos aí gravar um outro vídeo para te entender então o funcionamento desses mecanismos, como que, por exemplo, a Itália vai acabar saindo da guerra, depois ela volta, né? Ela sai da Tríplice Aliança, no final ela vai fazer parte da Tríplice Entente. Nós vamos ter aqui no lugar da Itália a entrada do Império Turco-Otomano. Depois nós vamos ter a Rússia saindo da guerra por causa da Revolução Bolchevique. Então aqui é só o começo da guerra. Mas para a gente fazer um fechamento, olha só, nós temos que entender então, meus queridos, que aqui nós vamos ter uma síntese do que é o contexto mais as causas. Sem você entender esse contexto aqui associado com a Belle Époque, que agora vai chegar ao fim, né? Eles vão se destruir, por isso que é importante, porque foi o auge da civilização europeia, do domínio, da força da Europa, né? Vamos associar isso com o imperialismo, quando eles tinham colônias espalhadas pelo mundo todo e hoje eles se reduzem ao seu território, né? Existem potências muito mais poderosas, os Estados Unidos, a China, etc. Pan-germanismo e pan-eslavismo, o sentimento nacionalista associado com a guerra, né? A rivalidade, aqui a disputa territorial, uma paixão exacerbada pela nação. A ideia das armas, da paz armada, né? Deles estarem armados até os dentes, e aí foi só um estalar de dedos, que no caso aqui foi o assassinato do Francisco Ferdinando, e eles já estavam preparados militarmente para isso. E aqui nós vimos a questão das causas todas, né? Então é a rivalidade lá, que já vinha desde o século XIX, disputa por colônias, formação das tríplices, os dois blocos e a rivalidade dos blocos, a questão balcânica, a disputa lá territorial e, nesse local, nessa disputa territorial, o assassinato do príncipe Francisco Ferdinando. A soma de tudo isso é que dá origem à Primeira Guerra Mundial. Mas aí tu vai precisar assistir a segunda parte para te entender então sobre o conflito, sobre a guerra em si, o que a gente tem a ver, a aprender ainda sobre a Primeira Guerra Mundial. Beleza, meus queridos? Obrigado pelo carinho de sempre. Ficou alguma dúvida? É só deixar aí nos comentários que eu te ajudo. Valeu, um grande abraço.